Indo Camisa 9. 9h07 no pique, vamos em frente com o Camisa 9, mande sua mensagem pelo WhatsApp 3932.600, 3932.600, a nossa live também já está no ar, eu estou esperando pela sua interação na sequência do programa. Vamos ficar por dentro dos esportes? Por dentro dos esportes. Meus amigos, já estamos em contagem regressiva para os Jogos de Tóquio, faltam só 11 dias para a cerimônia de abertura e hoje vamos falar dos esportes de combate na Olimpíada: karatê, boxe, lutas, taekwondo, judô e esgrima. Quem vai dar uma verdadeira aula pra gente sobre isso é o professor de educação física Marcelo Alberto de Oliveira, que se dedica à pesquisa sobre artes marciais no campo sociocultural. Ouça aí a primeira parte do meu bate-papo com ele. Amigos do Camisa 9, na sequência da programação esportiva, neste domingo, aqui na Rádio 9 de Julho, vamos falar de Jogos Olímpicos. Chegamos no mês dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Nossa conversa hoje vai ser sobre os esportes relacionados com as artes marciais. Para conversar conosco está o professor de educação física Marcelo Alberto de Oliveira. Ele é mestre em estudos socioculturais e comportamentais pela USP e se dedica à pesquisa às artes marciais no campo sociocultural, sobre especialmente o karatê no Brasil. Professor Marcelo, bom dia, muito obrigado pela atenção com a Rádio 9 de Julho. Obrigado pelo convite, Daniel, obrigado por estar aqui com vocês. Espero aí estar contemplando muitas discussões aí, ajudando com discussões inovadoras e tal, para a gente curtir essa programação da melhor maneira possível. Bom, quando falamos em Jogos Olímpicos, de que maneira as artes marciais vieram a se inserir nos Jogos, professor? Olha, para falar disso, a gente tem que lembrar que os Jogos Olímpicos, ele é inspirado, eles surgiram, por exemplo, de uma maneira informal, Daniel, juntamente com o desenvolvimento das atividades físicas e de esportes em diferentes sociedades ao longo da sociedade humana. Ao longo da história humana, a gente percebe que os Jogos Olímpicos, eles, na verdade, os eventos esportivos, eles possuem particularidades. Por exemplo, na Idade Média, os jogos eram feitos por meio de jogos equestres. E aí, se a gente for analisar outros eventos esportivos, como em outras partes do mundo, por exemplo, na pré-história, há muitos relatos de esportes, sobretudo na América Central, que utilizavam bolas. A gente percebe também manifestações de jogos nas comunidades indígenas. Então, isso faz parte da história da humanidade. O esporte em si, ele nasce nas universidades da Inglaterra, em fins do século XIX, em fins do século XVIII e século XIX, e ele nasce e acaba nascendo como uma espécie de evento pequeno, que depois Pierre de Coubertin, que foi um dos fundadores aí dos Jogos Olímpicos contemporâneos, fez com que se tornasse um mega evento. Ele acabou fundando o Comitê Olímpico Internacional em 1892 e acabou fazendo também a primeira edição na Grécia em 1896. É considerado um mega evento e aí, para chegar nos Jogos Olímpicos de hoje e perceber as artes marciais, eu vou acabar então apresentando um pouco sobre quais essas conexões que acabam fazendo. Falar um pouco da história dessas modalidades, eu acho que é importante. Sim. Por exemplo, o karatê, ele nasce na Ásia, né? Ele tem as suas raízes, sobretudo, na ilha de Okinawa, próximo da China e do Japão, e sofre ao longo do tempo, sobretudo no século XX, várias transformações, até chegar nos dias atuais e assim ser incorporado pelos Jogos Olímpicos. Em 2016 ele foi eleito aí uma modalidade para estrear agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enfim, a gente percebe outras modalidades de esportes de combate, como por exemplo o boxe, que foi disputado somente por homens até os Jogos Olímpicos de 2008.
ele esteve presente em quase todas as edições, desde St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, menos em Estocolmo, que teve uma edição que ele não participou, em 1912. Bom, a categoria feminina só foi aprovada no COI em 2009, estreando nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Bom, passando, indicando atletas brasileiros aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente pode indicar como favorita a boxeadora Beatriz Ferreira, que será a cabeça de chave aí nas Olimpíadas. Ela é atual campeã mundial, uma baiana radicada em Juiz de Fora, foi encabeçada pelo grupos de torneios da categoria de 60 quilos. Na esgrima, uma outra modalidade olímpica, a gente percebe que ela é inspirada, sobretudo, pelos nobres na Europa medieval. Então ela tem essa ramificação, essa ligação com essa classe, e ela foi introduzida, ela esteve presente nos primeiros Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, e em 24, em Paris, as mulheres participam pela primeira vez, e aí a gente percebe que ao longo do século XX ele vai passando por diversas transformações, né? A gente percebe modificações em suas regras e regulamentos, e como favorita, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nessa modalidade, a gente pode apontar, por exemplo, a atleta Nathalie Monsenhausen, que ela compete logo no dia seguinte à cerimônia dos Jogos Olímpicos, que vai ocorrer dia 24 de julho. Ela tem grandes chances aí de ser a primeira medalhista do Brasil nesses Jogos. Partindo agora para o judô, uma modalidade também com raízes japonesas, né, assim como o karatê, o judô é hoje uma modalidade que mais tem trazido medalhas para o Brasil, superando até os esportes já estabelecidos, como o futebol e o vôlei. A gente pode apontar como atleta favorito o Rafael Silva, conhecido como o Baby. Ele é um sul-mato-grossense que vai disputar aí a modalidade de judô. O taekwondo, agora chegando a essa modalidade de origens coreanas, então ele tem as suas raízes, sobretudo também sofrendo vários processos de esportivização, mudanças de regulamento, possui também uma história baseada em tradições orais e também uma história baseada em fontes oficiais, assim, vinculadas a instituições militares da Coreia. A gente pode falar também sobre a modalidade paralímpica, que é uma modalidade também inovadora e que está desde 2017 nos Jogos Olímpicos. Podemos apontar, por exemplo, o Nathan Torquato, que é uma das grandes promessas nessa modalidade. Ele é natural de Praia Grande, né, no litoral sul de São Paulo, e aí é um dos favoritos dessa modalidade. Bom, a gente pode pensar, assim, seguindo uma lógica de raciocínio, sobre os aspectos das artes marciais, né, além desses aspectos esportivos, né? O que a gente pode tirar de importante, de essência deles para utilizar? Basicamente, as artes marciais, elas possuem rituais e tradições, têm um viés de formação humana, e nesse contexto a gente percebe que elas podem contribuir, por exemplo, no campo escolar. Elas trazem consigo vários lemas formadores que vão na direção de disciplina, respeito, autocontrole, persistência, sinceridade, que acabam orbitando em volta das artes marciais. Marcelo, você falava nessa última parte da nossa conversa em relação aos valores relacionados às artes marciais e no movimento olímpico e como eles podem reverberar, enfim, para a sociedade como um todo. Você, nessa trajetória, passou por esportes que foram originários do Japão, Coreia, da França, ali no caso da esgrima, se não estiver enganado.
enfim, o quanto a prática dessas artes marciais, desses esportes de combate, melhor dizendo, ajudaram no desenvolvimento dessa sociedade, na construção dos valores de algumas dessas sociedades, e que podem ser agora melhor, mais bem aproveitados para sociedades que passam a ter contato com essas modalidades de modo mais frequente. Essas modalidades, sobretudo as artes marciais de uma maneira geral, elas possuem alguns pilares assim formadores. Eu acho que um dos pilares que pode ser mais evidentes é essa questão da disciplina. Muitos pais colocam os filhos para fazer judô, karatê, capoeira, porque especificamente essa é um dos pilares das artes marciais, uma das essências. Ao longo das minhas pesquisas assim com karatê, entrevistando mestres e alunos, eu percebi que isso é uma grande essência das artes marciais, e até com outros colegas de outras modalidades. É claro, existem outros pilares que acabam sendo norteadores, que atraem também o público, sobretudo pela aquela questão do misticismo, do exótico, do peculiar, que as artes marciais também acabam trazendo. A gente percebe influências disso, dessa atração, no meio cinematográfico, né? Essa mediatização que acaba tendo, que é essa reprodução de uma arte marcial oriunda da Ásia, cheia de elementos assim interessantes de um certo ponto, mas que, se analisar por um outro viés, tem algumas, vamos dizer assim, contradições em termos históricos, mas no final das contas isso acaba contribuindo para atrair o público, assim, para ingressar nas artes marciais, e não deixa de ser verdade essa questão da disciplina e dos valores. Tem vários outros valores, né? Respeito, autocontrole, persistência, sinceridade, que orbitam aí as artes marciais. Agora, uma última pergunta em relação à exposição dessas artes marciais nos Jogos Olímpicos. O quanto ajuda para projetá-las na sociedade, né? Eu estou pensando aqui, o judô hoje é muito conhecido, tem muitos praticantes. O taekwondo viveu um momento muito interessante depois de 2004, da medalha da Natália Falavinha. Nós tivemos medalhista nos Jogos Rio 2016, mas enfim, a projeção não foi tão intensa. Só estar nos Jogos ajuda a projetar essas modalidades, ou é preciso estar nos Jogos e ter medalhas para a coisa começar a mudar, pensando aqui no caso brasileiro, em relação a esse acolhimento, a maior projeção dessas práticas? Olha, existe eu vou dizer inicialmente, respondendo essa sua questão, que sim, você ter uma modalidade, você enxergar essa modalidade nos Jogos Olímpicos, no quadro de modalidades olímpicas, isso sim incentiva mais o público a buscar, a ingressar nas artes marciais e conhecer mais. É um chamariz, né? Ele acaba sendo uma espécie de janela para você conhecer esse mundo das artes marciais. Você, por exemplo, enxergar uma luta de taekwondo e ver dois atletas lutando, você com um traje específico, que também retoma questões de rituais e tradições, né? Porque, enfim, há cumprimentos específicos da modalidade. Isso atrai o público, e ainda mais no mega evento. Agora, quando eu falo que há questões assim também a ser levadas em consideração, o quanto essa esportivização pode denegrir essa imagem das artes marciais. Isso é uma questão que está muito presente nos discursos de mestres e alunos, nos diversos repartimentos de treinamentos, né, locais de treinamento, dojos, e o quanto isso pode ser benéfico e maléfico para as artes marciais. No primeiro momento, como eu disse, ele acaba sendo um chamariz. Você está no mega evento, essa modalidade está no mega evento, atrai muito público. Por outro lado, quando o quanto isso pode denegrir essa imagem. Então,
cabe daí ao professor, né, o treinador, o mestre, balizar isso, fazer um balanço e passar então os valores correspondentes à modalidade e não deturpar algumas questões, porque quando você já adquire uma maturidade na modalidade, você adquire alguns, vamos dizer assim, conquistas simbólicas, que seriam a faixa preta, você passa também a olhar diferente. Então, tem dois olhares. Tem aquele olhar do leigo, que olha para uma modalidade de arte marcial num mega evento, e ele se encanta. E depois tem um outro encantamento que acontece a partir dessa prática constante, né? Que o praticante, então, ele vai ter que experimentar, e muitas vezes vai contra o que ele viu no primeiro momento, né? Aquela esportivização, aquela espetacularização cheia de câmeras, patrocinadores, parecendo mais um show, né? Vamos dizer assim. E quando você vai numa academia é uma outra coisa. Então, eu acho que o mestre é o principal responsável para tentar filtrar isso de uma melhor maneira possível, compartilhando com os alunos. Tá certo, por isso é tão importante trabalhos como este que você faz, de divulgar as artes marciais, e também dos mestres, né, de bem formar aqueles que se enveredam pelas artes marciais, atraídos a partir de eventos como Jogos Olímpicos, mas que depois vão conhecer os valores e vão ter uma construção humana bem melhor a partir disso. Conversamos com Marcelo Alberto de Oliveira, professor de Educação Física, mestre em Estudos Socioculturais e Comportamentais pela USP, que se dedica de modo especial à pesquisa sobre artes marciais no campo sociocultural e de modo ainda mais especial sobre o karatê aqui no Brasil. Marcelo, muito obrigado pela atenção com a nossa rádio. Vamos ficar aí na expectativa por bons resultados do Brasil, mas principalmente para a propagação da cultura poliesportiva aqui no nosso país. Obrigado, hein? Obrigado, Daniel. Muito bem, ouvimos o professor de Educação Física Marcelo Alberto de Oliveira, que trouxe muitos detalhes sobre as artes marciais e a presença na Olimpíada de esportes relacionados a essas práticas. É isso aí, boa sorte, né, pro trabalho de todos, muito sucesso pro Brasil no boxe, no taekwondo. Uma pena que não teremos representantes no karatê, né? Enfim, o karatê tinha um representante selecionado no ano passado, mas houve cancelamento da Olimpíada, se abriu um pré-olímpico e os nossos dois principais atletas não conseguiram vaga. Uma pena, mas de fato é um momento de projeção dessas modalidades, a realização e a participação nos Jogos Olímpicos.